Bem-vindo a mais um vídeo do Mathmagics, os vídeos que te ensinam a ser um mágico da matemática. Vamos lá. Hoje o nosso estudo vai ser sobre as frações. O que são e como é que se adicionam e subtraem. Portanto, bem-vindo ao mundo das frações. Pretendo ajudar-te com este vídeo a entender o que são frações, como representá-las, adicionar e subtrair. Prepara-te para mais uma jornada de descobertas matemáticas cheias de exemplos práticos e divertidos. Então, o que é uma fração? Já tínhamos visto noutro vídeo que uma fração é uma forma de representar uma parte do todo. Imagina um chocolate, como o que te apresento aqui nesta imagem, dividido em 8 partes iguais. Se comes duas partes, comeste 2/8 do chocolate. A fração 2/8 representa uma parte do todo do chocolate, dividido pelo número de partes em que dividimos o chocolate, em 8. Então, o 2 é sempre, ou o numerador, o número de partes que estamos a considerar, e o denominador, o número que está em baixo, é sempre o número de partes em que dividimos o todo, em que o nosso todo aqui era o nosso chocolate. Pode ser qualquer outra coisa do nosso dia a dia. Portanto, nós temos um numerador, que, como te dizia, nesta fração 2/8 é o 2, e é o número que fica acima da linha de fração e indica em quantas partes estamos a considerar do todo. Neste caso, quantas partes se comeu. Podia ser quantas partes se vendeu. Depende do contexto do problema. Portanto, aquilo que estamos a considerar no problema. Neste problema, estamos a considerar comer o chocolate. É que eu sou muito gulosa e vou apresentar muitos exemplos deste género. O número que está por baixo do traço de fração chama-se denominador e representa em quantas partes iguais dividimos o todo. Neste caso, em quantas partes iguais dividimos o nosso chocolate. Está entendido o que é uma fração? É uma parte de um todo em que o numerador indica quantas partes é que eu estou a considerar e o denominador em quantas partes eu dividi o todo. O bolo, a pizza, o chocolate, um terreno, o ordenado, etc. Mas com as frações, nós podemos ter frações que chamamos frações equivalentes, que, apesar de terem o numerador e o denominador diferente, elas representam a mesma quantidade. Daí se chamarem equivalentes, porque representam a mesma quantidade. Por exemplo, se eu tiver a fração 1/2, o que é que isto significa? Que uma parte eu estou a considerar e dividi aquilo com que estou a trabalhar, o contexto do problema, em duas partes iguais. Vamos imaginar que é a pizza que temos aqui ao lado. Portanto, eu vou comer uma parte de duas em que dividi a pizza. Isto representa meia pizza. Mas, de igual forma, representa meia pizza 2/4, 3/6 e 4/8. E tu estás a perguntar, mas como assim? Então, se reparares, se eu multiplicar o 1 e o 2 por 2, ou seja, multiplicar esta fração toda por 2, eu vou obter 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Portanto, e se eu dividir 2 por 4, também obtenho 0,5. Esta fração chama-se fração equivalente a 1/2, porque representa a mesma quantidade, no entanto, o numerador e o denominador são números diferentes. Mas pode-se obter a partir da anterior multiplicando esta fração por 2. Mas isto não acontece só a multiplicar frações por 2. Posso multiplicar por qualquer número. Apresento-te aqui outros dois exemplos. Se eu multiplicar esta fração por 3, posso obter a fração equivalente 3/6.
Ou, se multiplicar por 4, posso obter a fração equivalente 4/8. Todas estas frações são equivalentes porque representam a mesma quantidade. Mas isto não é válido só para multiplicar. Eu posso ter a fração 4/8 e, por exemplo, posso dividir a fração por 2 e fico com 2/4, que é uma fração equivalente. Ou posso dividir por 4 e fico 4 a dividir por 4 dá 1, 8 a dividir por 4 dá 2, fico com 1/2. Eu posso andar num sentido ou no outro. E tenho sempre frações equivalentes. O importante é que, se multiplicarmos a fração, multiplicamos o numerador e o denominador. E se dividirmos a fração, dividimos o numerador e o denominador. Certo? Então, tal como te dizia, temos aqui estas frações equivalentes. Mas existem um número infinito de frações equivalentes. E isto para quê? Para te introduzir o conceito de adição de frações. E que é muito fácil. Vamos ter duas situações distintas. Quando temos duas frações em que o denominador é igual e vamos ter duas frações em que o denominador é diferente. E para isso atuamos de maneiras diferentes. Vamos ver a primeira situação em que o denominador é igual. Portanto, por exemplo, tenho aqui 1/4 mais 2/4. Repara, o denominador em ambas as frações é 4, é igual. Então, o que é que eu tenho que fazer? Muito simples. Eu vou manter o denominador e vou somar os numeradores, adicionar. Na prática, por exemplo, eu tenho uma pizza que dividi em 4 partes. Eu comi uma parte. O meu irmão, da mesma pizza que foi dividida em 4 partes, comeu 2 partes. Quantas partes é que nós comemos? Ora, uma minha mais 2 do meu irmão, comemos 3 partes. Em quantas partes é que estava dividida a nossa pizza? Estava dividida em 4. Continua dividida em 4. Portanto, ambos comemos 3/4 da pizza. Matematicamente, portanto, mantemos sempre o denominador e somamos o numerador. Está entendido? Ótimo. Passemos para o próximo exemplo. Agora, aqui vamos ver uma situação em que as frações têm denominadores diferentes. E aqui temos mais uns passinhos. Simples, mas mais do que a situação anterior. E o que é que nós temos que fazer? A primeira situação, temos aqui duas frações com denominadores diferentes. E o que vamos ter que fazer é que encontrar o mesmo denominador, ou um denominador comum às duas. Isto porquê? Porque se eu estiver a comer uma pizza e o meu irmão também estiver a comer, para termos a noção quanto é que estamos a comer da pizza, certo? Se elas não estiverem divididas no mesmo número de partes, não é legítimo, tão legítimo compararmos. Faz-te sentido? Então vamos lá. Então, podemos fazer este cálculo de duas formas. E eu vou-te ensinar as duas formas. Vamos à primeira forma, que é olhar para os denominadores. Não te esqueças que eu quero encontrar o denominador comum às duas frações. Quero que as duas frações tenham o mesmo denominador. E então eu olho aqui para o 3 e para o 6 e pergunto: será que algum número destes dois é múltiplo do outro? Ou por outras palavras, talvez seja mais simples. Será que algum número está na tabuada do outro? Exatamente. O 6 está na tabuada do 3. Então, por que número é que eu terei que multiplicar o 3 para obter 6? Muito bem. Se respondeste 2, estás certíssimo. E então, nós vamos, apesar de estarmos a olhar para o denominador, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por 2.
Porquê? Eu só multiplicasse o denominador não ia obter uma fração equivalente. Então deixava de estar a somar as mesmas quantidades que tinha no exercício inicial. Alterava as quantidades, não é isso que nós queremos. Nós queremos saber, no final, quanto é que comemos no total da quantidade inicial que nos foi apresentada, certo? Então, o segundo passo será escrever as frações equivalentes com os denominadores iguais. A primeira vamos manter e a segunda multiplicamos 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6. E já temos a soma de duas frações com o mesmo denominador. E pelo exemplo anterior, que já tinhas aprendido, agora é só fazer o quê? Exatamente. Temos apenas que manter o denominador e somar os numeradores. Chame-te a atenção aqui para um pormenor. 1 mais 2 dá 3 sobre 6. E eu depois tenho aqui um meio. Porquê? Exatamente. Porque escrevi a fração equivalente a 3 sextos, a fração irredutível. O que é que isto quer dizer? A fração mais simples. E para isso eu dividi 3 por 3 e dividi o denominador pela mesma quantidade, por 3, para obter uma fração equivalente, mas mais reduzida. E é assim que nós devemos apresentar sempre os nossos resultados, na forma irredutível. Então, dividindo 3 por 3, obtemos 1, 6 por 3, obtemos 2. Será que existe mais algum número que possa dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo? Não, claro que não. Por isso é que esta fração é irredutível. Não há mais nenhum número que divida o numerador e o denominador simultaneamente. Vamos então, eu disse que ia mostrar-te duas formas de resolver. Vamos então à próxima, em que continuamos com denominadores diferentes. Eu vou manter o mesmo exemplo, mas esta forma até é muitas vezes usada, ou é a usada, quando temos denominadores em que um não é múltiplo do outro, em que um não está na tabuada do outro. Dou-te, por exemplo, o exemplo de se eu tivesse aqui 1/2 e 1/3. O 2 não ia estar na tabuada do 3, nem o 3 ia estar na tabuada do 2. Mas também é uma forma que se pode aplicar quando temos um múltiplo do outro. Portanto, é válida para qualquer situação. Então, imaginemos, continuamos com o mesmo exemplo, e eu não me lembrei de verificar se algum era múltiplo do outro, se algum estava na tabuada do outro. Portanto, vamos fazer, não me lembrei, vamos fazer de outra forma, o que interessa é que eu faça e acerte o resultado. Então, o 6, vou olhar para o vizinho dele, qual é? O 3. E como é que eu obtenho uma fração equivalente se eu multiplicar o numerador e o denominador? E neste caso, pelo denominador vizinho. A mesma coisa acontece para a segunda fração. Vou multiplicar o numerador e o denominador para poder obter uma fração equivalente pelo denominador vizinho, que é 6. Então multiplico por 6 e multiplico por 6. Qual é o segundo passo? Exatamente. Escrever as frações equivalentes fazendo estas multiplicações. Portanto, eu vou obter 3 vezes 1, 3, 6 vezes 3, 18. Da mesma forma, 6 vezes 1, 6, 3 vezes 6, 18. Ora, já temos aqui os nossos denominadores iguais. Como é que eu faço agora? Exatamente. Mantemos o mesmo denominador e somamos os numeradores. E à semelhança do exemplo anterior, eu ainda consigo dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Neste caso, eu posso dividir ambos por 9. E se eu dividir 9 por 9 dá 1, se eu dividir 18 por 9 dá 2, e obtenho assim esta fração. Será que é irredutível? Não existe mais nenhum número que divida o 1 e o 2 ao mesmo tempo. Portanto, sim, ela está irredutível. E então, este é o meu resultado. E se te recordares, é igual ao resultado da outra forma que te apresentei para resolver. E é assim que nós adicionamos frações. É simples, não é?
E agora, eu falei-te no início, também íamos ver a subtração. Será que é mais complicado? Anda comigo. Nas subtrações é exatamente o mesmo raciocínio, a mesma forma de pensar. Eu vou ver se as frações têm o mesmo denominador ou se não têm o mesmo denominador. Portanto, se eu for subtrair frações com o mesmo denominador, o denominador deixa de ser uma preocupação porque mantém-se e eu só tenho que fazer a subtração dos numeradores. Neste caso, 5 menos 2, que dá 3. E está a subtração feita. Vamos ver agora quando os denominadores são diferentes. Ora, como eu vou usar o mesmo, outro exemplo, aliás, vou subtrair 1/3 e 1/2. E então, repara, não tem o mesmo denominador. O 3 não é múltiplo de 2, nem o 2 é múltiplo de 3. Qual vai ser o processo que vamos utilizar? Exatamente, multiplicar pelo vizinho. Portanto, eu vou multiplicar a primeira fração pelo denominador vizinho, para encontrar a fração equivalente. Da mesma forma, a segunda fração, 1/2, vou multiplicar pelo denominador vizinho, que é 3. Então, o próximo passo é escrever as frações equivalentes. 2 vezes 1, que dá 2, 3 vezes 2, que dá 6. Da mesma forma, 3 vezes 1, que dá 3, 3 vezes 2, que dá 6. Tenho o mesmo denominador. O que é que eu tenho que fazer? 2 menos 3. Tenho 2 euros, devo 3, fico a dever 1. Está irredutível? Está, sim, senhor, que eu não tenho nenhum número, para além do 1, claro, que divida o 1 e o 6 ao mesmo tempo. Então, tenho o meu resultado e está irredutível. E como vês, subtrair é a mesma coisa, o mesmo raciocínio, aliás, que a adição. Apenas, em vez de somarmos os numeradores, subtraímos os numeradores. Se já percebeste, convido-te a resolver 3 exercícios simples, mas também te quero alertar que não fiques apenas por estes 3 exercícios. Estes são o começo para tu procurares mais exercícios no teu manual ou até pedires à professora na aula, caso sintas que ainda persistam dúvidas, porque este é apenas o primeiro passo. Só quando dominares completamente é que deves avançar para outras matérias e outros conteúdos. Portanto, o primeiro exercício será calcular a soma destas duas frações, o segundo será calcular a subtração destas duas frações e o terceiro, que me digas uma fração equivalente a 2/3 em que o denominador é 12. Bom trabalho! E deixo-te algumas dicas e estratégias para a resolução destes e de outros problemas que te vou apresentar. Então, quais são essas dicas e estratégias? Utiliza a calculadora, mas atenção, com parcimónia. Só para os cálculos mais complexos. Se os cálculos forem simples, resolve o máximo possível com o teu raciocínio, com o teu cérebro. Quanto mais exercitares esse músculo, mais fácil e rápido serão os cálculos. Pratica regularmente para consolidar o conhecimento. A matemática é como a educação física. Nós temos sempre que treinar o nosso músculo para quando voltarmos a este exercício não custar tanto, ser fácil. É exatamente como a educação física. Se tiveres dúvidas, não tenhas problemas nenhuns. Pede-me ajuda na aula, que é para isso que eu lá estou. Terei todo o gosto em ajudar-te. E analisa os exemplos com atenção. Procura entender todos os passos envolvidos. Se algum passo te escapar, não tenhas problemas em pedir-me ajuda. Certo? Então, bora lá ao trabalho para te tornares um mágico da matemática. Bom trabalho!